Meus amigos, que o presidente Bolsonaro se saiu muito bem no seu depoimento lá no julgamento da trama golpista fantasiosa que não aconteceu, isso ninguém duvida. Todo mundo viu, o presidente realmente é um mito, sabe o que faz, estava tranquilo, sereno, respondeu todas as perguntas de maneira calma, assertiva e se saiu muito bem de algumas armadilhas que plantaram ali para ele, né? Agora, pouca gente percebeu um detalhe importante que eu quero comentar aqui com vocês. Desde já, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Mas antes de eu revelar esse detalhe que pouca gente percebeu, eu quero comentar a respeito de dois aspectos que o pessoal está comentando até de maneira negativa sobre o depoimento do presidente Bolsonaro, né? Ele falou de várias situações, eu não vou elencar aqui uma a uma, porque acredito que todo mundo já viu aí o depoimento do presidente. Mas muita gente está criticando o fato dele ter comentado a seguinte frase, né? Malucos que queriam intervenção e AI-5. Em determinado momento, o ministro Alexandre de Moraes perguntou a ele sobre, não lembro ao certo a pergunta, mas foi nesse contexto, né, de intervenção, de golpe, do pessoal que estava acampado em Brasília, pedindo intervenção e tudo mais. E o presidente Bolsonaro, em sua resposta, utilizou essa frase, né? Malucos que queriam intervenção ou AI-5. Bom, desde aquela época, desde 2022, né? Um pouco antes da campanha, durante e depois, eu sempre mantive a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de pensamento. Olha, o presidente ele vai jogar dentro das 4 linhas da Constituição e eu tô com o Bolsonaro. Eu acho que não é porque o outro lado está desrespeitando a lei, tá jogando fora das 4 linhas que a gente tem que fazer isso também. Não, porque primeiro que não é o certo a se fazer, né? Faça sempre o certo, porque é o certo a se fazer. Essa é uma regra para a vida, tá? E segundo que o outro lado tem tudo a seu dispor. Tem as instituições, tem a justiça, tá tudo aparelhado. Então, se a gente sair uma vírgula que seja das 4 linhas, 1 milímetro que seja das 4 linhas, a gente vai ser preso, calado, censurado, responder inquérito e acabou, não tem o que fazer. Então essa é a questão. Mas muita gente ficava lá pregando golpe. Pois é, quando você pede uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder, o que é isso? É golpe. Bolsonaro falou isso. E por que ele estava daquela maneira? Por que ele respondeu daquela maneira? Malucos que queriam o AI-5, né? Ou uma intervenção. Bom, porque de fato não há previsão legal para isso, não há previsão constitucional para isso. Gente, a AI-5 é simplesmente o fechamento do Congresso, foi o que aconteceu. É o ato institucional número 5, né, que dentre várias outras coisas, praticamente fechou o Congresso. Então, o que é isso senão uma ruptura institucional? Pregar o AI-5 é pregar a ruptura, é pregar o golpe. E o Bolsonaro está ali num depoimento que está julgando ele por tentativa de golpe. Ele seria louco se não refutasse essa ideia que alguns aventavam, sabe? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos entender o contexto. O Bolsonaro não quis desrespeitar os seus apoiadores, não quis desrespeitar os seus eleitores, chamando ele de loucos. Não, cara. Bolsonaro é um democrata, né? Se o cidadão tá gritando AI-5, o problema é dele, o direito é dele, ele que arque com essas consequências, né? Democracia consiste nisso. Não estou dizendo que o cara tá certo em pedir por golpe, não, eu sempre preguei o contrário, eu sou um democrata, eu sou um legalista, mas é uma democracia e o cara pede o que ele quiser, né? Agora, se vai ser atendido ou não é outra história, se ele vai lidar com essas consequências ou não é outra história. O que eu quero dizer é, no julgamento onde Bolsonaro é acusado de ter participado dessa trama golpista fantasiosa que não aconteceu, ele não poderia ter um comportamento diferente ou anuente com que algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, estavam gritando por aí, né? Acho que deu para entender. O segundo fato que eu quero comentar é justamente a brincadeira que ele fez com o ministro Alexandre de Moraes, né? Convidando-o para ser vice na chapa em 2026. Gente, para mim, essa foi uma grande jogada do presidente Bolsonaro. E aí, eu vou revelar justamente o detalhe que pouca gente percebeu. Que detalhe foi esse? Antes de estar ali cara a cara com o ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro se reuniu com uma pessoa. Que pessoa foi essa? Bom, alguns já sabem, né? Michel Temer, ex-presidente do Brasil, né? O que substituiu a Dilma quando ela sofreu o impeachment. E por que o Temer? Porque o Temer foi quem indicou Moraes. Eu não sei o que é pior, né?
Como seria? Será que era melhor ter mantido a Dilma? Mas aí ela quebrar o Brasil, mas mais quebrado do que já estava, não tinha como estar. Se a Dilma tivesse ficado, o Alexandre de Moraes não seria ministro hoje, né? Aí saiu a Dilma, entrou o Temer pôs o Moraes, enfim, não vamos imaginar que isso não ia ficar louco, né? Mas o fato é que, de certa forma, o Temer é o culpado de tudo isso. O Temer deve ter uma proximidade ali, um contato direto com Alexandre de Moraes, né? Imagino, não sei, estou conjecturando aqui, tá? E se Bolsonaro foi lá se consultar com o Temer antes de ficar cara a cara com o Moraes, é porque deve ter rolado um briefing ali. Deve ter rolado alguma coisa de bastidor, né? Alguma coisa, não diretamente, claro, entre ele e Alexandre de Moraes, não estou dizendo isso, né? Mas talvez indiretamente, através do Temer, entendeu? Talvez, né, Bolsonaro tenha tido aquele comportamento justamente por sugestão do Temer. Olha, lide com ele dessa forma, né, vá por esse lado, não feche a cara, não queira bater de frente, porque isso só vai piorar a situação. E hoje, os caras estão com o poder na mão, né, então não dá para bater de frente. Né? A gente tem que ir ali comer pelas beiradas, dançar conforme a música e fazer o que é possível, né? Até que a gente consiga reverter a situação o ano que vem, né? Se bem que eu não sei como vai ser aí com a internet sendo regulamentada para o seu bem no modelo chinês, que é o que todos nós admiramos, segundo o Gilmar Mendes, né? Todos nós quem? Fica aí a pergunta ainda no ar, né? Tudo bem, tema para um outro vídeo aí. De qualquer maneira, a brincadeira feita pelo presidente Bolsonaro, no meu entendimento, foi uma grande jogada. Por quê? Ele deixou claro, eu sou o candidato ano que vem. E pelo amor de Deus, né? Levar a sério isso aí, Moraes, das 7 bilhões de pessoas no mundo, seria a última escolha do presidente Bolsonaro para compor a sua chapa como vice. Isso aí acho que ninguém duvida, né? Mas mostrou, deu um recado claro, eu sou candidato ano que vem. E Moraes não podia dizer que não era, porque ele sabe que tem possibilidade sim de se recorrer e de reverter essa situação. Ainda mais quando Cássio Nunes Marques e André Mendonça assumirem respectivamente presidência e vice do TSE o ano que vem. O Congresso também ali, né, tá feito a essa ideia, até porque vai livrar a cara de alguns corruptos ali nesse bolo também, né? Vamos aguardar para ver, só o tempo dirá. O fato, meus amigos, é que eu gostei bastante, a entrevista ainda está repercutindo muito, e eu acho que o presidente Bolsonaro entrou como um gatinho e saiu dali como um leão. É um nosso mito, né? Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.